Olá, amigos, amigas que nos acompanham no canal da Domus ASF. Estamos mais uma vez aqui para uma conversa boa, né, que toda semana a gente disponibiliza para as pessoas que nos seguem aqui. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de ter conosco para essa conversa a professora e psicóloga Silvia Colombo. E também amiga nossa, né, amiga do Instituto, minha amiga. Então, é com muita satisfação mesmo que a gente acolhe a professora e para tratar um tema assim que entendemos que é necessário, importante, né, e fundamental para a vida dos sujeitos e para a vida da família, né? O tema da convivência na família. Então, professora Silvia, é um prazer, seja muito bem-vinda aqui a esse nosso canal. Boa tarde, tudo bem, Tati? Tudo o prazer bem. É meu, é uma alegria muito grande poder compartilhar nesse momento, né, disso que é um tema que eu acho que é fundamental para todos nós, que é a convivência, né? Nós somos seres humanos e é da nossa essência conviver com os outros. Conosco mesmo também precisamos fazer esse exercício, né, com os outros. E a família é o local onde a gente tem mais espaço justamente para cultivar e para exercitar isso que é do conviver, viver com. Exatamente. Professora, hoje, quando a gente pensa, por exemplo, nas relações, né, na convivência, a gente precisa, para ter uma boa convivência, que é fundamental para o desenvolvimento humano, ter relações saudáveis. Eu acho que esse é um tema muito desafiador, né? Construir relações saudáveis. Como que a gente pode investir, né, na família, na construção de relações saudáveis? Sei que não tem receita, mas alguns elementos que a família pode fazer atenção, talvez. Eu acho que você disse muito bem, não existem receitas, né? E para a gente pensar em convivência, é sempre um exercício que não é apenas de um, né? Conviver precisa dessa disponibilidade de quem faz parte, né, deste lugar, desse espaço, e no caso nós estamos hoje conversando um pouco sobre a família, desses membros da família, né? E uma primeira condição é a formação de laços, né? Para a gente construir de uma forma, vamos dizer assim, satisfatória, porque é o que a gente almeja, né? Viver bem, nós precisamos construir laços, né? E esses laços, eles não estão dados, eles precisam ser, né, todo dia, podemos dizer assim, refeitos, né? É a ideia eu sempre uso um exemplo do elástico, né? O elástico, você espicha ele dá uma dimensão, e quando você solta, ele toma outra dimensão. Então, as relações, mais ou menos, né, podemos usar essa metáfora assim para ilustrar, né? Então, elas nunca são estáticas, elas sempre estão em movimento, por isso que elas precisam sempre estar sendo construídas. E pensar em relações saudáveis, né? Saudáveis é aquilo que vai trazer, de uma certa forma, um bem-estar para ambos, né? No caso da família, para o casal, para os filhos, as demais pessoas que compõem esse espaço, e também as relações sociais que nós construímos com os outros, porque uma família também não vive isolada, né? Ela mantém vínculos, ela mantém laços, que é a nossa dimensão social para além do espaço familiar, né? Uma das questões que eu pessoalmente acho fundamental na construção de relações saudáveis é como a gente investe nas nossas questões emocionais, né? Na afetividade, na sensibilidade, na criatividade, né? E isso tudo vai dizer de como a gente vai construindo, né? Desde a relação, né? Porque uma família, ela se dá, vamos dizer assim, num todo, num conjunto, né? Bem, se nós pensarmos os cuidados primários, eles se dão no espaço familiar, né?
desde o aprendizado. Nenhum ser humano nasce sabendo. Nós nascemos, como Freud dizia, né, aquele amontoadinho de, né, um organismo, um corpo, né, e que precisa ser humanizado, subjetivado. E essas relações todas, elas vão sendo construídas no espaço familiar, né? E se nós buscarmos isso de uma forma saudável, é buscar que esse sujeito aprenda, né, a ter respeito, o carinho, as dimensões do afeto, o contato, o próprio toque, né? Como que a gente trabalha o toque hoje num bebê, que é toda a questão assim não só da higienização do corpo, mas da subjetivação, né? E isso se dá no espaço familiar. Então, o espaço familiar, essas relações, elas se constroem desde o primeiro momento que a gente nasce, né? E eu penso que hoje a família, talvez assim, ó, o quanto ela está investindo nessa transmissão, né, de relações, que elas são culturais, mas elas se dão numa dimensão psíquica, da estruturação do sujeito, de como ele vai ser, daquilo que ele vai buscar, né, daquilo que ele vai construir, né, na sua dimensão para além também do familiar. Né? E se nós pensarmos um pouco no momento que nós estamos vivendo hoje, né, com essa pandemia, as famílias talvez estavam um pouco afastadas, né, dessa dimensão do dia a dia, da convivência, do tempo todo. Então, muitas relações elas se davam, como a gente chama, num relâmpago, né? Era rapidinho, chegava, saía, voltava, dormia, todo mundo dormia, saía, cada um ia para o seu lugar, né? E talvez nesse momento as pessoas precisavam ficar mais tempo juntas. Então, como que essas relações saudáveis, né, puderam ser repensadas, retomadas, talvez reconstruídas dentro do espaço familiar. Né? A questão do respeito, a questão do diálogo, a questão da alteridade, ou seja, de poder respeitar a vontade do outro, né? Os interesses que o outro às vezes tem e que eu não tenho, né? E que isso talvez hoje as pessoas estão tendo que novamente fazer esse exercício. E eu penso também que hoje a pandemia nos trouxe, com essa convivência, vamos dizer, um pouco maior, que eu acho que ela é importante, necessária, benéfica, né? Ela talvez expôs um pouco mais essas fragilidades, né? E aí talvez está uma das questões que a gente precisa pensar, exercitar, né? De que forma podemos rever isso, né? E eu penso que a palavra, ou seja, o diálogo é a questão básica para que a gente possa viver isso, possa construir isso. Né? Então, como eu falei no início, não tem receitas para pensar relações saudáveis, né? Mas eu acho que uma das vias possíveis é o diálogo, né? A palavra ela não precisa ser apenas dita, aliás, ela não deve ser apenas dita, a palavra precisa ser dita e precisa ser escutada. Ela tem sempre essa mão dupla, né? E aí é que se faz necessário o exercício no espaço familiar, para que depois as pessoas possam também construir isso no espaço para além do familiar, né? Então, pense um pouquinho por essa via, né? Que eu acho que o diálogo talvez seria uma das ferramentas, né, fundamentais para construirmos relações saudáveis neste momento e em todos os momentos, não apenas neste, né? Não sei se é por essa via que a gente pode conversar, né? Não, exatamente. E eu estava pensando, né, enquanto a senhora falava, nós, forçadamente, né, pela pandemia, tivemos que nos readequar por uma série de coisas, né? Inclusive, por exemplo, usando esse instrumento que estamos fazendo agora, né? Talvez, se não tivesse nesse momento, estaríamos presencialmente fazendo essa conversa. Mas também a gente tem escutado aqui na Domus, que a Domus é esse serviço que se propõe um pouco a escutar as famílias.
E a gente tem escutado, assim, por exemplo, muitas famílias apresentando dificuldades em relação aos filhos, né? E nós na Domus gostamos muito do termo relações familiares. Por quê? Porque aí todo mundo se sente envolvido, porque todo mundo faz experiência de família, né? Como filho, como irmão, como tio, como pessoa responsável, mas como adulto em relação às crianças. Por exemplo, o adulto nesse papel de educador, né? De alguém responsável por um caminho junto com os filhos, com as crianças, enfim. E aí a gente tem sentido muito assim, o limite, né? Sempre entre a culpa, né? Bom, como que eu lido bem com a questão da autoridade, da culpa, com os filhos? Né? Assim, uma dificuldade, assim, um tema que a gente sente que precisa ser conversado mais. Gostaria que a prof trabalhasse um pouco isso. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque o limite vai dizer disso, né? De uma borda, de algo que dá um limite, mas que não tira, né? Vamos dizer assim, aquilo que é da essência do outro, né? Então, o limite vai bordear, né? E quem são os pais? Os pais são autoridades, né, que exercem esse direito. Eu sempre gosto de falar que talvez durante algum tempo a gente deu muita ênfase a deveres, né? E talvez esquecemos um pouco dos direitos, né? Os pais, enquanto, vamos dizer assim, organizadores e responsáveis, né, por essa educação dos filhos, eles têm direitos, né? Direitos de bordear isto que é daquilo que a cultura produz, né? E se nós pensarmos um pouquinho, o filho, ele vai construir, né, a família. Uma mãe só pode ser autorizada a ser mãe no momento em que o filho lhe dá esse lugar. Um pai só pode ser pai no momento que o filho lhe autoriza, né, a esse lugar. Então, o filho, ele é esse organizador e ele vai parentalizar esse grupo familiar, né? Porém, esse grupo familiar, ele está constituído de normas, de regras, de princípios, de valores que constituem, né, aquilo que nós, enquanto humanos, precisamos ter para poder viver em sociedade, né? E quem é que vai fazer isso? Os pais são os fundantes da subjetividade do novo sujeito que é o filho, né? Então, esse é um poder que os pais têm, né? E talvez durante muito tempo, em função de questões até da fragilidade, talvez, do nosso momento cultural e social, os pais se desautorizaram, né, deste poder de fixar aquilo que nós na psicologia chamamos de interditos, né? Ou seja, é o não. Nós precisamos saber que existem limites, que existem bordas. Se nós ultrapassarmos a borda, nós caímos aonde? No vazio, no buraco. E daí a gente fica sem referência, sem lei simbólica, né? Inclusive, quando a gente fala em limite, nós não estamos falando de atos violentos, né? Mas estamos falando principalmente da palavra que coloca esse sujeito no seu lugar social, né? De pertencimento. E talvez isso que falta um pouco, né, nesse exercício para os pais terem, é a voz, né? A voz, a palavra. A palavra, ela precisa ser dita. A palavra afetiva, carinhosa, e também a palavra do interdito, do não. Nós não podemos tudo, né? Nós temos limites, nós temos falhas, impossibilidades, né? Se isso não acontecer, até eu gostaria aqui de abrir um parênteses
e de trabalhar uma questão que a gente hoje talvez fala muito, que é do adoecimento psíquico, né? O adoecimento psíquico, muitas vezes, a sua origem está onde? No não ter limite, né? Do você achar que pode tudo. Então, você vai... A ideia de plenitude que nós não temos, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados. Nós precisamos ter desejo, querer buscar, querer ter, né? Ter no sentido de ser, não de objeto. Talvez essa é uma outra questão também, né? Que a gente se objetou muito, né? Então, o filho, ele precisa ter esse ambiente marcado, vamos dizer assim, ó, por esse diálogo, por essa voz, que vai possibilitar ele reconhecer, né? Que ele pode, mas que ele também não pode, né? E essa convivência familiar vai possibilitar, posteriormente, esse filho viver as diferenças sociais. Essa é uma outra questão hoje que a gente discute tanto, né? Essa intolerância social que a gente vive, né? De não respeitar, de não reconhecer o outro, né? Então, por que se produz isso? Porque você não se coloca nessa dimensão do outro, da alteridade, né? Que é possível você fazer, né? E eu penso assim, ó, que você comentava essa questão, talvez, de culpa, né? Talvez os pais tenham essa, vamos colocar entre aspas, essa culpa, né? Por essa outra exigência que o social nos produz hoje, né? Que é de produzir, de ter que dotar o filho de bens materiais, de ter que suprir ele de todas as exigências que o mundo oferece, né? E talvez isso faz com que os pais, não conseguindo nem dar conta destas exigências, também não dão conta desta outra condição humana, né? Subjetivando ele de que ele é um ser humano, que tem limites, que tem falhas, né? E talvez a gente precisa também lembrar que a educação não é algo que vem em manual, né? Não temos manual para mãe, para pai, né? Não temos isso. A gente precisa trabalhar talvez com a paciência. E essa também é uma outra condição que nos nossos dias hoje a gente não tem mais esse tempo para esperar. O que é a paciência? É o dar um tempo, né? A gente já quer antecipar tudo, né? Talvez se antecipa muitas coisas, inclusive dos filhos, né? Não dando. Ser pai e mãe também tem um outro ato muito heróico, que é a coragem. A gente precisa ter coragem, às vezes, de dizer o não, quando muitas vezes do lado ele escuta o sim, né? Então, quando é a hora de dizer o sim, quando é a hora de dizer o não, então esta coragem, né, para poder assumir depois até o fim a palavra dita, né? Ser pai e mãe também exige humildade. A gente não acerta porque a gente não sabe como vai ser, né? Então, às vezes, a gente também precisa sentar, falar e dizer, olha, aqui a mãe falhou, aqui a mãe precisa rever isso, aqui a mãe precisa agora reorganizar isso, né? Vamos repensar. Então, a educação de um filho, né, ela envolve esses princípios, vamos dizer assim, né, da paciência, da coragem, da humildade, da atitude e do afeto como fundamento básico. Porque se um filho, né, ele tem que sentir que ele é amado, que o pai, eu sempre digo que não existe culpa em pai e mãe, porque quando a gente ama um filho, a gente nunca vai querer que ele se dê mal, né? Que tem alguma coisa que vai fazer com que ele não seja feliz, né? A gente sempre busca a felicidade do filho, né? Porém, né, a gente tem que pensar que ele não pode viver sempre nas nossas abas, né? Ele é do mundo. Então, o quanto a gente precisa também dar possibilidades para que ele consiga, no espaço familiar, aprender para poder viver no espaço social. Nas dimensões depois do trabalho, nas dimensões dos grupos de amigo, nas dimensões das suas relações amorosas e sociais, né?
Constituir um filho para que ele possa construir relações afetivas e amorosas saudáveis também, né? Esse é um grande desafio hoje, quando os filhos às vezes não conseguem presenciar no seu espaço familiar relações afetivas, né, amorosas, saudáveis, né? Então, pensar que o filho ele vai ter a vida dele posteriormente, né? Então, como construir isso é um desafio na educação, né? Só que esses limites eles precisam ser dados, no sentido de assim, ó, pai e mãe têm direito, né? E dever, direito e dever, né? De fixar, de colocar interditos, né? Para que seu filho possa se subjetivar, possa se constituir um sujeito, né? E que ele possa viver em sociedade também. Não é fácil. Se fosse fácil, né? Seria tão tranquilo, né? Mas pai e mãe é aquele desafio para a vida inteira, né? É exatamente isso que eu sempre penso, assim, ó. Às vezes a gente naturaliza os processos, né? Como se o processo já tivesse construído e dado. E, na verdade, é a educação, para a gente pensar, né? A educação da família. É um processo, né? De descoberta do cotidiano, do dia a dia, para uma família dar de um jeito, para outra família é de outro, né? Porque as relações é isso. E o não, eu tenho trabalhado muito com adolescentes e jovens, né? E tenho visto, assim, também com o sofrimento hoje, a senhora falava ali, né, da questão da doença psíquica, de frustração, de sofrimento mesmo que jovens e adolescentes carregam hoje por não ter tido o não. Então, hoje, porque a vida pede, né? Então, cresce, vai constituir as suas relações e, de repente, se depara com o não. Né? E aí, como não teve essa experiência, está totalmente desamparado. Isso acho que é muito importante. Por exemplo, a convivência, ela tem alguns desafios, né? E um deles é as incertezas. Você não tem certeza, né? E poder lidar com perdas. Todos nós perdemos. No momento que a gente faz escolha, a gente tá, aquilo que não foi o escolhido, você está perdendo, né? Então, esse exercício é o que a lei simbólica, ou seja, esses limites que os pais precisam introduzir na vida de um filho, são necessários, né? E eu falava assim, ó, para que depois, hoje nós temos tantas questões, você falava da frustração, frustração no trabalho, frustração nas experiências amorosas, né? Então, porque você não consegue lidar com essas diferenças e com as suas escolhas, né? São processos que eles não acontecem assim, ó, momentaneamente, eles são constitutivos do sujeito. Verdade. E ainda uma coisa assim que para mim eu estou cada dia mais convencida que o amor, só o amor, né, é capaz de construir, né, relações saudáveis, de permitir que o outro seja quem ele é e de contribuir para que o outro seja melhor também. Se o ser não se sente amado, me parece que não é possível, né, ali criar alguma coisa assim positiva. Precisa realmente de uma resiliência muito forte. A conversa é muito boa e esse tema nós ficaríamos aqui muito tempo ainda, né? Mas tem que deixar o pessoal com gostinho também de quero mais. Para a gente ir encaminhando assim, né, para o final dessa nossa conversa, eu tenho sempre pensado que nós temos compromissos, né? Cidadania, compromissos éticos, né? E a família também, com a construção de um mundo melhor. E um mundo melhor começa muitas vezes, ou sempre, em nós mesmos e em casa. Às vezes a gente também se perde pensando em grandes mudanças e não conseguimos fazer pequenas mudanças, né? A grande mudança só vai acontecer se nós fizermos pequenas mudanças. Então, para que a gente possa, terminando,
nós, né? O que a família poderia tomar cada vez mais como consciência, né, da sua contribuição para o mundo? Bem, eu acredito que a família é o porto seguro de um sujeito, né? É o lugar onde a gente tem segurança em primeiro lugar, né? E isso se dá por duas funções básicas que acontecem no espaço familiar, que a gente pode dizer de acolhimento e lei simbólica, ou pode dizer do olhar e da voz, né? Então, na família, a gente sempre vai ter este olhar que vai singularizar quem somos e a voz que vai nos nomear também, né? Então, a família precisa ensinar, eu acho, de uma certa forma, aquilo que mais tarde a gente vai ter. Eu acho que esse é o maior compromisso social da família, né? É o ensinar, porque nós não nascemos sabendo e precisamos aprender. E quando a gente fala família ensinar, não são só os pais que ensinam, né? Nós ensinamos porque aprendemos e aprendemos porque ensinamos, né? Esse é o processo da aprendizagem e da dinâmica humana, né? Nós vamos nos tornando humanos à medida que vamos sendo, né? E ela precisa ensinar essa convivência que vai fazer parte do quê? Daquilo que é a nossa vida em sociedade, né? E eu penso que hoje a família precisa trabalhar um pouquinho assim ó, com desejos, com conquistas, com sonhos, com incertezas, né? E isso se dá a partir de pequenas coisas. Às vezes eu fico agora, né, com essa pandemia, a gente fica recebendo e vendo situações que as pessoas, que as famílias estão trabalhando, né? E eu fico pensando às vezes, quantas crianças às vezes não conhecem a história da sua família, né? Não sabem, né, nem as relações. Então, pequenas atividades que eu acho que são importantes, né? As narrativas que talvez se perderam um pouco, né? De contar histórias, né? Relembrar fatos, acontecimentos, marcar quem foram nossos antepassados, né? E dando uma dimensão de que nós temos um pertencimento. Nós não estamos, vamos dizer assim, ó, soltos no mundo, né? Nós temos um lugar. E a partir disso, eu acho que começa esse compromisso social que vai dizer de uma responsabilidade. Se eu tenho um lugar, eu tenho um passado, ou seja, eu tenho uma origem, eu tenho que construir um presente, né? Por quê? Porque essas marcas vão ficar no futuro. E eu vejo essa dimensão temporal, que é o que a família pode ensinar para que a gente possa viver os princípios básicos de uma sociedade, que é a solidariedade, que é a fraternidade, que é o bem comum, que é poder compartilhar e partilhar, né? Isso a gente como? Sabendo que nós somos responsáveis, né? Temos uma história. Só que isso não se dá numa aula, isso não se dá numa fala, né? Isso se dá na convivência, né? Em como a gente faz isso no nosso dia a dia. Por isso, às vezes, um pequeno gesto, né, de contar uma história para o filho. Eu, esses dias, ainda recebi uma mensagem, né, de uma aluna minha, ex-aluna, e que ela mostrava, né, de um trabalho que ela tinha feito com os cadernos, né, os registros feitos no caderno. Daí eu lembrei da época que se fazia diário, da época que se tinha, né, ou seja, são registros, né. Então, isso é fazer história, isso é comprometer-se na dimensão social, na dimensão de ter, né, um passado, um presente e um futuro, né? Talvez essa é a função social maior da família, de fazer com que esse sujeito consiga se reconhecer, né, como alguém pertencente a, né, a uma família, a uma dimensão de trabalho, uma dimensão social, uma dimensão de comunidade, né? Poder trabalhar juntos,
poder ver quantas coisas que acontecem no dia a dia, né? Lembrando, por exemplo, assim, hoje tem tantas pessoas que estão sós, né? Então, como que você pode, às vezes, com uma palavra, vários exemplos que esses dias eu estava até escutando, né? Mandar um bilhete, que hoje a gente não usa mais quase a forma escrita, caneta e papel, né? Mas não precisa ser dessa forma. Então, pequenos gestos, né, que acontecem no dia a dia, que vão fazendo com que a pessoa reconheça o seu pertencimento, né, e a sua responsabilidade social, né? Eu queria também trazer, antes eu comecei, eu acho que eu acabei não terminando, essa diferença que a família também precisa ensinar, eu acho, nos dias atuais, entre o sofrimento e o adoecimento, né? Porque hoje parece que as pessoas não podem mais sofrer, não podem mais ter perdas, quando a gente falava lá dos limites, né? Não pode mais escutar o não, né? A família precisa ensinar isso. A gente tem perdas, né? A gente passa por sofrimento, que são as nossas escolhas, né? Que às vezes elas são muito difíceis de serem feitas, às vezes elas são dolorosas e às vezes elas implicam em, né, perdas que a gente não tem, vamos dizer assim, ó, a dimensão da implicação dela, né? Só que o sofrimento vai fazer com que você cresça, porque você optou, você vai ter segurança e você vai ir. O adoecimento é quando a gente não tem escolha, né? Você não faz escolha. E nós estamos hoje vivendo um momento em que as pessoas não estão sabendo ou podendo fazer escolhas. Então, acaba indo para o adoecimento. Do adoecimento psíquico, né? E aí nós temos as doenças, que hoje talvez muitas famílias estão acometidas disso, principalmente a depressão, né? Que é uma questão assim de que você perde o sentido, perde, né, a possibilidade de escolher. Então, a família também precisa cuidar, né, para que a gente não adoeça, né? Sofrer faz parte da nossa condição humana. Adoecer já é, né, aquilo que falhou. Acho que seria isso. A família, ela é muito responsável a vida toda de um sujeito, né? De fato. E os jovens, é impressionante. Em algumas vezes a gente escuta algumas falas, né, achando, por exemplo, que os jovens hoje desconsideram isso. E não é verdade, né? Todas as pesquisas que a gente vai olhar, a família aparece para o jovem como, né, uma das coisas mais importantes. Sempre. Bem aquilo que a prof dizia quando se referia à questão do porto seguro, né? É isso mesmo. Quando tu tá num caminho e de repente não sabe mais aonde tá, se tu tem, né, uma boa experiência, um bom fundamento, tu sabe para onde voltar. E esse para onde voltar é a família, né? Então, aí, tu se encontra de novo, né? Tu tem um fundamento, tu tem um vínculo, tu tem um pertencimento. Acho que essa palavra é chave, assim, né? Eu me sinto parte de algo. Com todos os limites que isso tem, né? Porque é do processo da vida, é do processo da convivência, é da nossa condição humana, né? O limite. Mas muito bom mesmo, certamente essa conversa vai, para as pessoas que nos acompanham aqui no canal, ser uma oportunidade, né, também de conversar lá em casa sobre esses temas. A gente quer sempre ser só uma provocação. E hoje falando da importância do lugar de fala, né? A fala, e não só, né, a voz. A gente fala de tantas formas, né? Então, eu te agradeço imensamente por esse tempo, né, disponibilizado para que a gente possa ter podido conversar aqui, né? E para mim esse momento tem sido sempre muito rico. A gente tem convidado várias pessoas e antes de mais nada eu tenho, né, feito assim aprendizagens importantes. Mas as pessoas que têm nos acompanhado também. Então eu agradeço, prof, de coração, né, tua contribuição, teu tempo, a tua participação aqui no nosso canal. E deixo para te fazer tuas considerações finais.
Bem, eu que agradeço, acho que é a oportunidade de poder partilhar e conversar sobre esse tema, que eu acho que é fundamental. E gostaria de deixar também esse desafio, né, para que as famílias pudessem, de uma certa forma, encontrar um espaço, não só agora durante a pandemia, né, que a gente está mais concentrado no espaço familiar, mas que as famílias pudessem encontrar esse tempo, né, para dialogar, né, para poder se olhar, para poder se tocar, que eu acho que é tão importante, né? Para poder falar sobre aquilo que são seus desejos, seus anseios, né? Os projetos. Eu acho que a família precisa construir projetos de vida familiar, né? Ter sonhos, construir isso junto. Ou a viabilidade disso é depois, né? Mas a gente precisa sonhar com isso, porque daí a família vai poder, vamos dizer assim, ó, ter essa dimensão que eu acho que é fundamental, que é a felicidade, o bem-estar, né? E talvez a gente consiga resgatar. Eu sou uma que acredito, eu nunca desacreditei, né, dessa condição de que que é possível construir um espaço onde a gente possa viver bem. Agradeço a oportunidade. Então, eu que agradeço mais uma vez, e a todos que nos acompanham aqui no canal, é importante que você faça a sua inscrição, para que toda semana possa estar recebendo as nossas mensagens. Desejo a todos uma ótima semana e que a gente possa realmente se desafiar a manifestar o nosso amor, o nosso carinho pelas pessoas que nós amamos. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.